Lembra da história do pai de santo, que foi preso ontem, suspeito de violentar um adolescente? Doutora Márcia, o que eu falei? A senhora lembra o que eu falei? Falei assim, ó, vamos mostrar a história do pai de santo e tal, papá, suspeito, né, de violentar uma criança, né, suspeito também de ter transmitido a AIDS para o menino, na época tinha 12 anos e tal. O que eu falei logo depois, doutora Márcia? A senhora lembra, não? Sim, com certeza. Que quando se fala sobre um caso em andamento, que uma vítima teve a coragem de ir à polícia e isso é divulgado, aparecem outras vítimas. Aconteceu isso já? Aconteceu! Eu falei, apareceu no BG, aparecem novas vítimas. Não tenha dúvida. O William Bittar conversou com as famílias dos meninos abusados por ele. E além dos relatos dos abusos, que são fortes, o que chamou também a atenção é a maneira como esse pai de santo convencia as mães. Olha só, gente, olha só isso aqui. Ele convencia as mães a deixarem os seus filhos no barracão onde ele praticava esses abusos. William Bittar. Não existe estupro culposo. O homem que colocou isso na própria foto nas redes sociais foi preso pela Polícia Civil por ser suspeito de estuprar crianças e adolescentes se passando por pai de santo. Eu sou feita no orixá, então a gente automaticamente fazia as coisas do orixá, a gente vira no santo. Daí o que aconteceu? Então eu não via a situação, eu só via só ali o ato, mas lá dentro dele estar eu não sabia de nada. Segundo a polícia, são pelo menos 10 anos cometendo crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Alcemir de Souza Vaz morava e atuava nesta casa em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde teria praticado os abusos. Por enquanto, 2 famílias o denunciaram, mas os policiais têm certeza que outras vítimas devem aparecer com a prisão dele. Você é pai de santo? Pode falar. Você violentou crianças, Alcemir? Você é estuprador de São José dos Pinhais de Piraquara? Vai ter mais vítima, não? Ele queria que ele fosse marido, companheiro dele. Então meu filho falou, não, ele quer que eu seja outra coisa. Ele queria que ele experimentasse o outro lado. Foi isso que meu filho pegou e contou. De acordo com a denúncia feita pela mãe desse adolescente que afirma ter sido abusado sexualmente pelo pai de santo, ela procurou por esse homem porque o filho passava por algumas dificuldades. Quando chegou até esse terreiro aqui, em São José dos Pinhais, as coisas mudaram até de forma. O primeiro encontro foi até tranquilo, mas a partir do segundo, esse pai de santo teria dito que precisava ter uma sessão reservada com o filho adolescente dela. Isso ela permitiu, mas agora, 3 anos depois, esse adolescente contou o que aconteceu lá dentro. Por eles saberem que eu estava passando dificuldade, ele se aproximou para ajudar. Então ele tinha muita lábia, tipo assim, falar, não, vamos para casa, eu te ajudo com estudo, porque meu filho, como tem problema de alfabetização, ele precisava estudar. Então ele começou a levar ele falando que ia dar uma casa, que ia dar um lugar para ele ficar, que eu podia trabalhar e as crianças ficar com ele. Essa mulher fala ainda que ficou quase 3 meses sem ver o filho, pois o Alcemir dizia que era assim que o trabalho precisava ser feito. Eles falaram que ele tinha que ficar 3 meses recolhido lá dentro. Só que eu não podia ter contato. Eu não podia ter contato com meu filho, eu não sabia o que acontecia. O relato mais impressionante foi de quando a criança contou como era quando ia dormir. Quando eles dormiam tudo junto. Só que ele sempre fazia assim, no meio do meu filho ele tinha que dormir junto. Então foi isso que meu filho relatou depois, que muitas vezes sentia passar a mão. Só que como ele falava, se ele falasse uma coisa, o que eles faziam? Eles colocam as crianças de castigo. Na hora dos banhos, que é automático ele virar no orixá, vai dar banho. Então ele sentir, a gente não morre, a gente sente todo que passa a mão. Essas mensagens Alcemir mandou para outro adolescente, xingamentos e ameaças. Bicha, você não tinha 1 centavo para fazer o santo e tá fedendo. Nessa outra ele diz, o dia que você me ver, corre, senão você vai saber o que é ser homem. Vou descobrir onde é sua casa, só questão de tempo. Após a prisão do suposto pai de santo, fomos até onde é a casa dele. Chegamos lá e o portão foi trancado. Tento conversar, mas ninguém aceita. E esses crimes do suposto pai de santo não teriam sido cometidos somente dentro do terreiro.
Isso porque quando esses jovens, quando essas crianças saíam de lá, esse homem continuava perseguindo elas e aproveitava de alguma oportunidade, de uma dificuldade na escola ou de algum outro relacionamento, até dificuldade com os próprios pais, para conseguir convencer essas crianças a ficarem novamente sozinhas com ele. Alguns pais chegaram a deixar os filhos ficarem no terreiro por 3 meses e não tinham nenhum contato com eles. E quando essas crianças saíam, ficavam revoltadas, não queriam voltar para casa, tanto pelas promessas, tanto pelas ameaças que elas estavam sofrendo. A casa deles era feita só de homem mais e criança. Mulher não ficava dentro. E daí, quando ele saiu desse terreiro, ele veio dizer para nós que ele tinha saído do terreiro, porque o pai de santo estava fazendo coisa errada. Para amedrontar as vítimas, ele fazia postagens com indiretas. Até quando o carro da guarda municipal passou na frente da casa dele, ele afirma que eles faziam a segurança do terreiro. E por telefone nós conseguimos conversar com a mãe de mais uma vítima desse suposto pai de santo. E ela vai nos relatar agora como ela ficou sabendo que o filho também estava sendo abusado. Meu filho estava em casa com umas outras crianças que também eram do mesmo barracão. Eles acabaram brigando por causa de jogo, de celular. Nesse momento, o pai de santo veio buscar os meninos. Ele falou, não retira o celular dele e deixa eu levo ele lá pro barracão, que daí ele fica mais tranquilo e tudo, e fica brincando com as crianças. Essa mãe só descobriu o que estava acontecendo porque conseguiu fazer o filho contar. Ele foi assediado até dentro do carro do Alcemir. Ao se negar, foi ameaçado. Chamou meu filho para ir para a farmácia, que ele estava com dor de cabeça, muita dor de cabeça. E foi nesse momento que ele começou a passar a mão nas pernas, nos órgãos genitais dele. O meu filho pegou e empurrou a mão dele. Ele pegou com força no braço do meu filho e falou que esse era o presentinho para ele não ficar sem celular. E o suposto pai de santo foi preso temporariamente pela Polícia Civil. Ele foi trazido aqui para a delegacia de Piraquara e já prestou depoimento. Mas como era de se esperar, durante o interrogatório negou que tivesse cometido esses crimes. Mas para a Polícia Civil e com as denúncias que já chegaram até aqui, é bem provável que esses crimes realmente aconteceram. Um crime hediondo, né? Foi pedido a prisão temporária, o juiz concedeu. Agora vamos aí tentar aí a conversão dessa prisão em preventiva. Se houver mais vítimas, podem comparecer na unidade policial, daí nós vamos juntar nesse inquérito policial, vai reforçar mais ainda, né, a situação dele do acusado. É aquela história, né? Nas redes sociais é uma coisa. Tá aqui, ó. Uma imagem. Vende uma imagem. Mas, na verdade, a imagem é desse aqui, ó. Essa aqui é a imagem que vende na internet. Mas, na verdade, a imagem verdadeira é essa outra. É a outra. Na vida real, o que tá parecendo que esse barracão era para ser um lugar religioso, parece que é um barracão do terror, uma escola do terror, porque prometia que ia levar as crianças. Não, mãe, pode deixar a criança aqui. Eu ajudo, eu ensino, eu faço isso, eu cuido do seu filho. Eu cuido. Olha essa frase como é pesada. Eu cuido do seu filho, deixa ele aqui. 3 meses? Que absurdo é esse? Ô, Thiago Silva, ele continua preso, o pai de santo, afinal de contas, foi decretada a prisão temporária dele por 30 dias. Tem mais alguma novidade aí? Deixa eu chamar aqui o Thiago Silva. Isso, Jason. Ele permanece preso temporariamente por 30 dias, mas vale ressaltar, ouviu, Jason, que já existe uma investigação também que foi aberta pela polícia de São José dos Pinhais. Uma vítima teria comparecido lá à delegacia de São José dos Pinhais e formalizado uma queixa. Tem a outra vítima que era estuprada por ele há pelo menos 4 anos, segundo informações da polícia, comprovado com exames que foram feitos no Instituto Médico Legal.
O delegado Paulo Renato Caldas, que é o delegado que está à frente dessa investigação, pede, Jason, que as vítimas compareçam pessoalmente na delegacia de Piraquara. A delegacia de Piraquara está à frente dessas investigações. Se alguém teve algum tipo de contato, se viu alguma situação que chame a atenção, importante a partir de agora que compareça à delegacia, porque quanto mais vítimas forem à polícia procurarem a delegacia, mais tempo esse homem vai ficar preso atrás das grades. Jason. Muito bem, Tiago, obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando esse caso. Doutora Márcia, é aquela velha história. Nós mostramos ontem, mostramos hoje, atualizamos. O William Bittar contou a história. Pode ter certeza, doutora Márcia, que deve aparecer mais vítimas. Até porque, Jason, nós sabemos que essas pessoas que têm esse procedimento com a pedofilia, ou seja, ataque, nesse caso, a meninos entre 12 anos e abaixo dos 12 anos, eles repetem isso. Então, haverão mais vítimas que tomarão coragem agora e que devem procurar a delegacia de polícia, até porque isso fortalece o inquérito policial e fortalece também a possibilidade de se ter uma prisão preventiva com ele, evitando que ele retorne. Mas aquele procedimento, primeiro ele busca a confiança por parte dos pais, confiança de tal tamanho que a mãe achou razoável deixar o menino por 3 meses lá, porque a confiança era muito que isso era necessário para melhorar a vida do filho, né? Essa conversa que ele faz nesse sentido de obter essa confiança e depois abusa das crianças utilizando-se do mesmo momento. Olha, mas ninguém vai acreditar em você se você falar o que está acontecendo. Ou isso é para o seu bem, isso é uma troca. Você quer ficar com o seu celular? Então nós vamos ter que fazer algum tipo de troca. Então essa situação se repete. E lembrando, nunca é culpa das vítimas. E aqui como vítima nós temos tanto as crianças quanto esses pais que foram enganados para permitir que eles chegassem perto das crianças. E sim, é culpa desse rapaz, né, do Alcemir, que disse que não há estupro culposo. Que foi o único momento que ele falou a verdade, porque realmente não existe estupro culposo. É doloso e é feito nesse caso, com todo um preparo para se chegar lá, Jason.